Paz, meu querido amigo Marcondes também, não é? O Léo. Um abraço, meu irmão, amigo, pastor Marcondes. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Estamos juntos, homens de Deus, ungido de Deus. E é sempre uma satisfação plena, viu? Saber que você está aí, humildemente, na nossa live. Não é? Um homem inspirado, com a unção de ensino, um homem cheio do poder de Deus, né? E, na verdade, eu tenho que estar sentando e aprendendo com esse homem de Deus, né? O pastor Marcondes. Meus queridos, meus amigos, eu acredito na unção coletiva, então a expectativa aí de vocês aí desse lado aí é que vai sugar, né? Vai realmente liberar essa unção para aquilo que nós estamos fazendo, né? E sempre é uma alegria ministrar a palavra. A palavra, eu gosto de louvar, eu gosto de adorar a Deus, gosto de louvar e agradecer o nome de Jesus, né? Obrigado, meu amigo, eu que agradeço, viu? Sua humildade, seu carinho, essa aliança que foi formada por Deus, né? O Léo mesmo também colocou aí que está com saudade de mim. Ô Léo, que bom. Ah, falar nisso, Léo, eu vi que você foi fazer missões, né? Foi fazer missões. Se você tiver ainda aí, coloca uma mensagem aí para a gente ver, né? Você foi fazer missões ou já voltou, já fez, eu não sei como. Eu vi algo relacionado a missões. É verdade? Que coisa tremenda, né? Você está lá, nesse lugar, dessa base, ou já voltou? Como é que é? Você está aí ou já voltou? Que bom, meu irmão. Você é um homem ungido do Senhor. Ah, você está em Piauí. Volta em dezembro. Que bom. Que bênção, meu irmão. Olha aí. Que coisa tremenda, não é, Léo? Novo tempo na sua vida, meu irmão. Eu creio que vai ser pertinente também o que nós iremos conversar aqui sobre a unção, né? A unção. Olha só, eu vou fazer uma série de mensagens numa base missionária. Que legal, que bom. Olha que legal. É o tempo de avanço, né? Não é, meu pastor Marcondes? Tempo de avanço, tempo de crescimento. E é isso aí. Meu irmão, não é tempo de perder tempo. Não é verdade? Não é tempo de perder tempo. Eu vou falar uma série de mensagens lá na frente sobre o que é que a Bíblia fala sobre uma vida de prosperidade, né? Prosperidade financeira mesmo. Vou falar sobre isso lá na frente, mas eu acredito porque a unção ela é liberada por um propósito. Nós temos que entender que a unção é liberada por um propósito, para um propósito. As pessoas confundem a unção com reação, né? Mas existem 3 categorias que estão juntas, né? Mas elas são antagônicas, na verdade. Elas estão juntas, mas não são a mesma coisa. Nós confundimos a presença de Deus com a unção e a unção com a reação, não é? E nós precisamos compreender isso, porque eu tenho ido durante muitos anos, né, mais de 20 anos,
em diversos lugares, conferências, seminários, igrejas, e pelo fato de ver, principalmente agora que nós precisamos treinar as pessoas, precisamos levar elas a entender sobre a movimentação do poder que é a unção, né? O poder que é a unção. Durante esses dias, nós precisamos fazer isso. Temos visto diversas pessoas se movimentarem com reações. A unção, de fato, ela provoca no nosso corpo reações, não é? Grandiosas. Já teve um momento de pessoas colocarem no carro, né, quando estava completamente dominado pela reação da unção que tocou o meu corpo, não consegui ficar em pé, né? De muita unção que veio sobre o meu corpo. Foi um poder tremendo, algo grandioso, e estávamos ministrando, né? A presença de Deus pairou sobre o lugar. Aleluia. Chega quando eu falo, eu já posso sentir o toque da unção. Então, a presença dominou o lugar e o poder de Deus veio sobre aquele lugar. O poder de Deus tomou conta daquele ambiente. E a unção veio tão forte que o meu corpo começou a reagir. Senti como que eletricidade tocando no meu corpo. Foi algo poderoso. Só que nós estamos vendo, hoje eu peço até, o pastor também Marcondes ministre sobre esse tema na igreja, na live. Toque nesse assunto para poder direcionar o povo de Deus a canalizar a unção de Deus. Porque as pessoas reagem na unção e não localizam no propósito. É muito perigoso as pessoas não entenderem para onde a unção deve ser direcionada. E, meus amigos, nós precisamos hoje direcionar o povo de Deus a canalizar as reações da unção. Muitas vezes essa unção vem para trazer libertação na própria pessoa. Por quê? Você várias vezes já leu Isaías 10, 27, que a unção, não é? Despedaça o jugo. Não é? Ela vem como gordura, como óleo, despedaça o jugo, despedaça as cadeias, despedaça as prisões. Não é? O pastor Marcondes falou que vou providenciar um estudo sobre isso. Fantástico, meu pastor. Por quê? Porque uma igreja preparada para direcionar a unção é uma igreja completamente livre. Por quê? Embora a presença esteja ali no ambiente, a presença do Espírito de Deus está ali no local, fluindo em uma intensidade como nunca antes. Quando esse poder, não é? Porque a presença libera o poder, a unção libera o poder. E nós somos tocados, porque fomos ungidos, não é? Selados, fomos tocados. Então muitas pessoas caem, e caem não é mais porque não pode conter essa direção da unção, mas porque elas não são ensinadas a direcionar a isso. Direcionar para quê? Às vezes, na igreja tem alguém que precisa desse fluir para ser livre das doenças, do cativeiro da pobreza, do cativeiro da dor. Já vi diversas pessoas, meus amigos. Sim, quando nós ministramos, por exemplo, as pessoas vão ofertar. Se elas bem soubessem que
o recurso financeiro que paira sobre a mão dela, se elas direcionassem a unção, a unção nas suas finanças, a semente que ela libere com consciência de fé, a consciência de fé, aquilo traria uma inversão, entendeu? Ou seja, quando elas liberam a unção nas ofertas, nos dízimos, o aprisionamento que estava pairando em parentes, ou na vida pessoal, numa porta fechada, enfim, em várias áreas, uma atuação demoníaca. Veja, um dia eu estava vindo de um culto poderoso, não é? De uma vigília, então tinha que trabalhar no outro dia, sair ainda de madrugada, completamente dominado pela presença de Deus. E de repente, quando eu estava andando pela avenida aqui da minha cidade, perto de com frente a uma igreja, tinha um terminal ou um ponto de ônibus, perdão, um ponto de ônibus, e tinha uma lata enorme, aquela lata de colocar lixo, e uma mendiga estava cavando, mexendo, nunca esqueço disso, mexendo naquela lata de lixo. Então eu pensei comigo, como é que pode uma mendiga mexendo nessa hora, catando lixo? Como é que pode? Se que eu olhei para ela, que baixei a cabeça, que eu olhei de novo, ela desapareceu. Em fração de instantes, eu pude ver como que alguém bateu uma foto, o flash de uma máquina, que bate uma foto como um relâmpago, saía do ponto de ônibus perto onde estava aquela mendiga, e saiu essa faixa de luz daquele ponto de ônibus e foi para a igreja que era com frente a esse ponto de ônibus, uma igreja evangélica. Quando aquela luz entrou lá, eu pude ver uma parte, não vi toda, mas uma parte da asa de um anjo entrando naquela igreja. Quando entrou naquela igreja, rapidamente eu, assustado por ver aquelas cenas todas rápidas, fração de minutos, eu olhei e aí Deus falou comigo. Eu disse, meu filho, eu enviei um anjo que entrou naquela igreja, porque aquele espírito de miséria entrou naquela igreja para impedir que os meus filhos não prosperem. Olha só. Eles são ousados, né? Os demônios são ousados. Eles querem fazer dele algo que não é dele. Ele mesmo, quando Jesus disse, quando o espírito do imundo sai do homem, né? Ele está ornamentado, está bonito, a casa, ele sai, vai para o deserto e não encontrando descanso, diz, eu vou voltar para minha casa da onde saí, né? E chamando mais 7 espíritos piores do que esse, né? Vai e encontrando a casa ornamentada, mas vazia, entra. Mas veja, quando a casa estava limpa, a casa não era dele, mas ele na cabeça dele, na mentalidade dele, diz, eu vou voltar para minha casa, com quem ele sempre tem aquele sentimento de posse de algo que não é dele. E ele sempre vai querer se apoderar de algo que não é dele, é um sem terra ali. Ele vai querer se apoderar de algo que não pertence a ele. Ele não tem terra, nem domínio nenhum, a não ser que as pessoas cedam, deem a ele. E como é que isso acontece? Através do liberar do poder, da unção, do Espírito que está na igreja. E toca literalmente áreas no corpo de Cristo, áreas que o corpo de Cristo precisa agir rapidamente. Porque senão vão ser pego de surpresas. Isso eu não só falo no tocante às finanças, que é algo que tem atingido muitas pessoas. Olha, quando nós liberamos a semente financeira, com a consciência de que o poder da unção está sobre ela, a mesma consciência que Paulo tinha sobre os aventais, lenços, que ele não poderia ir até determinada cidade, lugar, e ele ungia.
liberava a unção sobre aquela matéria. E qualquer ser maligno que encostasse diante daquela matéria, naquele lenço, o ponto de contato que aqueles demônios tinham com aquele poder que estava sobre aquele lenço, fazia com que aqueles demônios caíssem, corressem, fugissem apavorados. Da mesma forma, o ponto de contato nas nossas finanças. Quando nós liberamos uma semente de fé, uma oferta, o dízimo, o papel em que o ponto de contato no qual nós liberamos seria a colheita nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos bens, nos nossos negócios. Da mesma forma como nós liberamos unção sobre as pessoas que estão com doenças, enfermidades. A unção, ela tem um papel liberador. Quando nós abrimos a torneira, digamos assim, no bom sentido, porque o rio jorra, porque quem crê, como diz as Escrituras, não é verdade? João 7,37. Quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele diz, concernente ao Espírito que havia de vir nos que neles crescem. Quando o Espírito flui, o que sai do Espírito é o poder do Espírito e a unção dele. A unção dele, quando sai, essa unção liberada, então, ela sai através de nós, passa por nós. Seria impossível que nós não viéssemos a ser prósperos, sarados, curados, renovados, jugos que querem nos atingir, nos tocar, com certeza fugiria se nós crêssemos literalmente que essa unção passa por nós primeiro. A semente que passa por nós é a semente que permanece em nós, em forma de colheita. A unção que passa por nós é a mesma unção que permanece em nós. Como diz 1 João capítulo 2, versículo 20. João capítulo 2, versículo 20. A unção que você recebeu está em você. E no versículo 27 diz que a unção permanece em você. Então, essa unção, ela libera o conhecimento, destrói as correntes, as amarras. E aí, então nós estamos vendo muitas das pessoas na nossa igreja vivendo completamente aprisionada, amargurada, enquanto que eu tenho um monte de coisa para te dizer sobre a unção. Que o óleo de alegria, Isaías 65, foi derramado na igreja. Em vez da igreja andar no regozijo de Deus, na alegria de Deus, que liberado pela presença, tocando em nós a unção de alegria, o óleo de alegria, as vestes de louvor, cantando, adorando, vivendo uma vida completamente dominada por esta energia divina, transformadora, poderosa, grandiosa. Nós estamos vendo então as pessoas mais falando daquilo que elas não são, daquilo que elas não têm, do que aquilo que elas têm. O que é que elas não são? Elas não são pessoas derrotadas, fracassadas, que vivem o tempo todo debaixo da dor, do jugo. Não é? Diversas pessoas eu tenho visto que ainda não saíram da prova. Se essas pessoas bem soubessem que a prova é Deus sinalizando conquista, meu Deus. Oh, Rakantalamaraj. Sei que pra malamara.